29 de dezembro de 2015. Sempre favorito, os atletas africanos falam da expectativa para a edição número 91 da São Silvestre. Retirada dos kits para os participantes acaba amanhã. Veja como pegar o seu. Corinthians se aproxima de Marquinhos Gabriel e admite chance de perder Elias. Santos acerta a parceria com Portuguesa Santista e time B do Peixe disputará Paulistão pela Briosa. Presidente do Alvinegro fala sobre a busca por reforços. Palmeiras Sub-20 apresenta a equipe que irá disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E ainda a preparação do time de juniores da Portuguesa. O Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva de hoje começa falando da corrida de São Silvestre, que você acompanha ao vivaço aqui na TV Gazeta, dia 31 de dezembro, a partir das 8h25 da manhã. Até amanhã será realizada a retirada dos kits para os cerca de 30 mil inscritos na prova de rua mais famosa da América Latina. Aviso importante aos navegantes: não esqueça de levar documento original com foto e também o comprovante de pagamento da inscrição original, hein? O repórter Fernando Gavini esteve no ginásio do Ibirapuera acompanhando a distribuição dos kits na manhã de hoje. Vamos ver. Está chegando a hora. Às 9 da manhã do dia 31 de dezembro, será dada a largada para a 91ª edição da Corrida de São Silvestre. Desde domingo estão sendo entregues no ginásio do Ibirapuera os kits da prova. Camiseta, alguns brindes dos patrocinadores, fruta, tudo para estimular a corrida. Você está ansioso? Bastante, a primeira participação, bastante ansioso. E a São Silvestre é o maior desafio assim, que você fez em termos de corrida? Será o maior desafio, com certeza. O que você imagina? Por enquanto só brigadeiro. Será? Nem tá dormindo por causa da brigadeiro. Tá tirando o sono nesses últimos dias, com certeza. Mesmo quem já é experiente no assunto, não esconde a ansiedade de enfrentar de novo os 15 quilômetros da mais tradicional corrida de rua do Brasil. A adrenalina já está a mil aqui, a gente não vê a hora da largada. O charme dela é essa confraternização, a gente poder interagir com pessoas de todo o Brasil, de todo o mundo, certo? Digamos assim, por ser a última do ano, que fecha o calendário, e a gente que gosta de participar de corrida já vem o ano todinho participando, exatamente esperando a hora da São Silvestre chegar. Quantas São Silvestres? Eu fiz umas 15 ou 16. Você já correu? E todo ano você participa da corrida? Todo ano eu faço. Aliás, eu estou ganhando todos os italianos, africanos, está perdendo tudo para mim. Na minha faixa não tem ninguém. Na tua faixa etária não tem queniano para ganhar de você? Não, italiano e africano está perdendo tudo. Estados Unidos, Londres, Canadá, África do Sul, está perdendo tudo. Qual que é a tua categoria? Qual a idade? A minha é de 80 acima, 82 anos. Cada corredor com suas histórias, com suas vitórias. Caso do argentino residente no Brasil, Carlos Turdeira, que só passou a levar a atividade física a sério depois de ter tido um infarto. Há uns 5 anos eu tive um infarto e a atividade física passou a ser obrigatória, né? E a corrida realmente foi algo que encontrei muito legal pelo fato não apenas da saúde, mas pelo prazer que dá correr. Fez 50 anos, estou correndo 15 quilômetros agora como treinamento, como aquecimento. Já a história do aposentado Osmar Santos virou livro, escrito por ele mesmo. 140 quilos, com 55 anos, hipertenso, diabético, tudo quanto é doença, 6 tipos de medicação. Enfim, estava mais morto do que vivo. Fazia algum tipo de atividade física? Nada? Zero. Né? Andava de bengala, quer dizer, não conseguia nem caminhar, subir uma escada nem pensar. Tudo mudou depois de um princípio de infarto e da leitura de um livro. O livro chama-se A Semente da Vitória, de Nuno Cobra. Eu li esse livro em 2 dias e disse: eu vou correr uma São Silvestre. E hoje eu vou correr agora, em 2015, a 12ª São Silvestre. Conquistei mais de 180 medalhas de provas de 5 a 21 quilômetros. E o que eu faço com 67 anos, tem jovem de 20 que não consegue fazer. Essas e muitas outras histórias estarão alinhadas no meio de 30 mil corredores na hora da largada, no dia 31, na Avenida Paulista.
Mas para participar da prova é preciso passar aqui antes, no ginásio do Ibirapuera, para pegar seu kit até amanhã, às 4 horas da tarde. E estar pronto para todos os desafios que a corrida de São Silvestre proporciona. Eu achava que ia ser muito mais difícil, porque você ouve, São Silvestre, a parte final da Brigadeiro, tem que se preparar, porque é muito difícil. Aí chegando, comecei psicologicamente, né, a me preparar para um grande esforço. Nossa, aí vem a Brigadeiro, Luiz Antônio, tem que subir. De repente estava na Paulista, lá, ou seja, com fôlego ainda. Subir uma Brigadeiro correndo no final da prova é para macho, né? Mas que treina. Porque se for sedentário, pode ter 20 anos que não consegue fazer uma prova dessa. Não tem jeito. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Gavini foi muito feliz, né, ao colher esses depoimentos. E é muito bacana, porque você tem a São Silvestre todos os anos, mas você sempre se surpreende com algumas histórias. E muitas vezes as pessoas estão em casa, estão muito preocupadas em saber se um brasileiro vai ganhar, se não vai ganhar, quem vai chegar na frente, quem não vai chegar. E, na verdade, existem histórias muito particulares de vencedores. Você vê ali o senhor que teve lá um princípio de infarto, emagreceu e descobriu no esporte o renascimento. A gente fala de renascimento, a pessoa praticamente não existia mais por conta de vários problemas de saúde e a prática esportiva, o esporte, quer dizer, então já é um vencedor quem consegue se preparar para correr uma São Silvestre. De repente, depois quem corre uma segunda e consegue fazer um tempo melhor do que anterior. Quer dizer, o grande desafio é você vencer as suas barreiras, os seus limites. E, obviamente, isso não é na base da loucura. O cara acorda de manhã e fala assim, vou correr a São Silvestre e pronto. Não, você tem que passar por um treinamento, fazer um check-up, vários exames, enfim. E aí, quando você começa a correr, e eu digo isso porque eu tive a experiência, hoje eu não estou correndo mais, mas eu pude sentir isso. Treinei com o Vanderlei de Oliveira, acordava às 5 horas da manhã para correr. E, em primeiro lugar, a sensação de bem-estar que a corrida promove. É uma carga de endorfina no organismo que você sente a pessoa mais feliz no mundo. E depois você descobre também, correndo, a sua capacidade de superação. Você corre 5 quilômetros, de repente você, não vou aguentar. Você corre o sexto, o sétimo. Vou só fazer um depoimento aqui. Quando eu pude, o Garrafa vai sorrir. A minha primeira meia maratona foi em Buenos Aires. Aí eu me lembro que o Vanderlei de Oliveira, eu tinha treinado 9 meses mais ou menos, e aí ele me mostrou a planilha e falou assim, olha, você vai correr para 5 minutos o quilômetro, 5 e 10 mais ou menos. Eu olhei aquilo e falei assim, gente, se eu correr a meia maratona nesse tempo, eu vou sorrir, vou ficar rindo à toa o resto do dia. Ele falou assim, pode se preparar para sorrir, porque você treinou para isso. Dito e feito, terminei a prova com 1h52. Quer dizer, para mim aquilo foi uma conquista, como é para cerca de 30 mil atletas que vão participar da São Silvestre neste ano. Eu recomendo a prática esportiva, especialmente a corrida de garrafa. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. E não vou sorrir. Não, porque é uma realidade tudo que você falou no final. E aí, quando você fala que terminou a prova, se sentiu extremamente feliz e satisfeito, agregue-se a tudo isso, o fato de poder rever os familiares, estar em casa, né? Então, é óbvio que aí a sensação foi de êxtase total. A endorfina, ela realmente tomou conta do seu corpo e a sua alegria, por justiça, você estava no seu país. Agora, Argentina à parte, o Celso, ele relatou bem o que é o espírito de São Silvestre. Claro, vive toda-se a expectativa de quem será o campeão, grupo de elite, mas a São Silvestre ela vai realmente além, né? São muitos objetivos traçados, objetivos individuais, né? Cada atleta tem um objetivo, um é para protestar, o outro quer fazer a sua caminhada, o outro quer bater o seu tempo que fez o ano passado, o outro quer como objetivo pela primeira vez cumprir o percurso, tem gente que faz caminhando, enfim. Tem gente que vem fantasiada, né, Garrafa, para fechar o ano em festa, é o protesto, brincar. Né? É o protesto, é a manifestação, é o direito de livre se expressar, enfim, é uma grande festa. É uma grande festa. Por isso, a São Silvestre é a prova mais consagrada do atletismo, né? E ela fecha aqui bem em frente ao prédio da Fundação
Casper Libero. Nós todos, toda a equipe de esportes, já vivendo intensamente esse clima, o clima toma conta, é indiscutível, a gente começa, porque aqui já, a partir de amanhã, você já começa a ver corredores, pessoas que vêm de muito longe, de outras partes do país, de outros lugares também, chegando para cá, já começa a rodear por aqui, já os ambulantes comprando, contato com a gente, enfim, observando o percurso. O clima é de São Silvestre e é muito legal, nós que vivemos isso, nós que vamos trabalhar inclusive na cobertura da prova, é um dia especial, não tenha nenhuma dúvida, é um dia especial para todos nós da TV Gazeta e da Fundação Casper Libero. Só a contagem regressiva está lançada, Anitta. Isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando mais da São Silvestre, porque o nosso assunto agora é futebol. Hoje, os presidentes do Santos e Portuguesa Santista concederam uma entrevista coletiva na Baixada para lançar uma parceria entre as equipes. E é claro que o presidente do Alvinegro teve que responder uma série de perguntas sobre a chegada de reforços. A reportagem é do Adriano Dolfi. Santos e Portuguesa Santista firmaram uma parceria. O time B do Peixe vai ser a base da Briosa no Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Vamos começar tentando subir esse ano para A3. O nosso objetivo, irmanado Santos e Portuguesa. E realmente foram algumas reuniões, o presidente Modesto se mostrou entusiasmado, inclusive com o intuito de colaborar para elevar o nome da Portuguesa no local que ela nunca deveria ter saído. Nós vamos conversando e vamos avançar para fazermos o melhor e montarmos a melhor equipe possível dentro dos padrões da Série B. Na coletiva, Modesto Roma falou também sobre a contratação de um novo zagueiro para a temporada 2016 e a dificuldade em fechar acordo para ficar em definitivo com Marquinhos Gabriel. A proposta para o Marquinhos está feita. Nós não temos condição de fazer nada diferente. Se vier, veio. Se não vier, sinto muito. Não vem e pronto. Nós não insistimos com o que nós não podemos insistir. O que é, o que não é, não é. E vice-versa. A permanência de Lucas Lima. Eu acho que o Lucas não deve sair agora. Ele sabe, nós sabemos. Proposta de mercado de ponta, que é o lugar que o Lucas Lima poderá eventualmente ir, não é agora. Todos nós sabemos que é na janela de verão. Agora é a janela de inverno, né? É uma janela fraca. O Santos está apalavrado com o Paulinho, atleta do Flamengo. Inclusive já tem tudo acertado com o time carioca. O jogador criou polêmica ao sair publicada uma foto vestindo a camisa do Corinthians. Gente, não tem problema. O Walter Dias está com a camisa do Grêmio hoje aqui e nem por isso ele é gremista. Sabe, o Samir está com a camisa do Palmeiras e ele não é palmeirense. Então, sabe, pousou no momento em que, pousa aí. E aí acontece, normal. Sem, gente, né? Nada a ver. Por fim, Roma Júnior falou do Barcelona, que teria depositado o valor referente à indicação de Neymar ao prêmio Bola de Ouro da FIFA. O craque, aliás, avisou, enquanto o atual presidente estiver no clube, ele não veste a camisa do Santos. Eu vou parodiar o Roberto Carlos. Esse cara sou eu. O senhor confirma esse depósito de 2 milhões de euros do Barcelona para o Santos pela indicação do Neymar ao prêmio de melhor do mundo? E se o senhor confirma, como esse assunto foi tratado nos bastidores? Não confirmo, não conheço esse depósito. Bom, tá aí, o presidente praticamente confirmou aquilo que a gente já havia dito ontem, né? Marquinhos Gabriel dificilmente permanece, daqui a pouco a gente vai falar a respeito dele, porque o destino dele nesse momento está mais para o Corinthians. O Santos tem até o interesse, mas é uma contratação muito difícil. O Lucas Lima já se manifestou
não, inclusive semana passada, já há 15, 20 dias, de que precisaria de uma proposta muito boa. Essa proposta não veio para que ele deixasse o Santos neste momento, nessa janela. Isso é uma boa notícia para a torcida do Santos. E essa rusga aí entre o presidente Modesto e o Neymar, isso é algo que faz mal para o Santos, para a história do Santos. O Neymar vive um momento fantástico, um momento mágico, e querendo ou não, o Neymar representa sim o Santos Futebol Clube. Isso não é muito legal não para a imagem do Santos. E para fechar, Celso, quanto ao Paulinho, a gente já dizia ontem, né? Se ele chegar a fazer 1, 2, 3, começar a fazer gol um atrás do outro, ninguém vai lembrar dessa foto. Ele que comece a dar pisada de bola, ele que não tenha um bom rendimento dentro de campo, essa foto ela vai se transformar num pôster. Não é? Conhecendo como é o torcedor. Então, é um preço que o Paulinho vai pagar. Não adianta o presidente vir com esse sorriso, toda a simpatia que o seu Modesto tem. Ele acha que ele foi pego de surpresa, não teve tempo de pensar no que falar. História que não. Peraí, tá com a futebol é apaixonante, passa da paixão à ignorância, muitas das vezes, isso é lamentável, é triste. Então, vai depender de como o Paulinho vai se comportar no Santos, em se confirmando essa contratação. Porque se realmente ele não for bem, e ainda se tratando de Corinthians, o bicho vai pegar. Eu acho que o presidente não precisa vir a público falar, porque todos nós sabemos. O Paulinho pisou na bola, foi precipitado. Não tinha por que fazer isso, não tinha acertado com o Corinthians. Ponto. O presidente não precisa fazer isso, mas também precisa inventar uma lorota para justificar. Tipo, não me incomoda e segue o barco. Agora ficar com essa conversa, porque o outro veste a camisa do Grêmio não é gremista, veste a camisa do Palmeiras não é Palmeiras. A pior emenda que o soneto. Quanto ao Neymar, eu penso, eu discordo de você. O Neymar não quer vestir a camisa do Santos enquanto... Também é lorota, não vai vestir de hipótese alguma. Tá lá para ser eleito melhor do mundo, vai fazer carreira na Europa, não vai voltar para o Brasil tão cedo. E convenhamos, o Neymar também não tem que reclamar da direção santista, não. E eu ia falar mais uma coisa. Eu sei o que você ia falar. O que eu ia falar? O que é. E o que não é... É vice-versa. Não, isso também eu passo. Essa é a minha frase para o Réveillon. Eu passo a bola. Essa é a minha frase para fechar esse ano bonito. O Santos perdeu o Marquinhos Gabriel. O Lucas Lima, eu acho a manutenção boa, é o principal jogador do Santos, isso não se discute. E o presidente tem razão nesse ponto também. A janela que realmente tira muitos jogadores do futebol brasileiro é a janela em agosto. Porque eles fazem um campeonato começando em maio para perder os principais jogadores em agosto. É uma coisa absurda. Então agora deve ficar o Lucas Lima mesmo. Eu acho que o Marquinhos Gabriel, o Santos se vira. Sem. O Lucas Lima já é uma outra história. O Lucas Lima tem que ficar mesmo. Bom, falávamos agora um pouquinho do Barcelona. Vamos falar de futebol internacional, então, porque ontem uma demissão meteórica surpreendeu o futebol internacional. O atacante Sergi Guardiola, que havia sido contratado pelo Barcelona B, acabou sendo desligado do clube apenas 3 horas depois de ser anunciado, uma das passagens mais rápidas de um jogador por um clube. A dispensa aconteceu porque o Barcelona descobriu que Sergi possuía um histórico de ofensas à Catalunha e apoio ao Real Madrid nas redes sociais. Através de um comunicado oficial, o clube catalão divulgou a dispensa do jogador, já que entendia que ele havia publicado tweets ofensivos contra o barcelonismo e a Catalunha. Após o episódio constrangedor, Sergi Guardiola disse que não foi o responsável pelas declarações, mas que entendia a decisão do clube. Dessa forma, o jogador está com um futuro indefinido. Só para a gente esclarecer, é diferente de vestir uma outra camisa. Aí é algo muito mais complexo. Sério? A gente está falando de um nacionalismo, sabe, exacerbado até a Catalunha e a Espanha são, sabe, existe uma divergência histórica, até mesmo filosofia de um clube para o outro. E aí sim... A Catalunha luta pela sua independência. É claro. Então o jogador de futebol precisa parar. É jovem ainda, é verdade, mas ele tem que se desvincular da imagem do torcedor. O torcedor pode escrever o que ele quiser. Agora, ele como jogador profissional, não. Ele tem que ser profissional acima de tudo. Então, como é que o rapaz perde lá o tempo dele escrevendo mal do Barcelona, mal da Catalunha? E aí, deu no que deu. Ficou 3 horas contratado pelo clube. Foi a contratação mais rápida do Barcelona, né? E talvez da história do futebol, né? E o detalhe é o seguinte, né? Já que foi tudo isso em rede social, o que eu posso falar para o Guardiola é chupa, Guardiola. Com hashtag ou sem hashtag? Então tá certo. E você aí de casa, fale com a gente através do nosso Twitter. O endereço é twitter.com/Gazeta Esportiva. Você também pode rever os nossos programas pelo site tvgazeta.com.br.
Algum recado? Eu tenho um que é sensacional e gostaria que você prestasse muita atenção. Mas eu posso mandar um antes? Pode, claro. Eu não sei se ele saiu de fato da internet ou não, mas eu quero mandar um beijo para o Renato, que está nos assistindo na Bahia. Viu? Que maravilha. Então é um beijo para ele. E a gente volta agora a falar da 91ª Corrida Internacional de São Silvestre, que acontece no próximo dia 31. Além de ser uma forma divertida de fechar o ano, a prova serve também, como o Celso já falou, como motivação para as pessoas que querem melhorar a qualidade de vida através da corrida. Confira um desses exemplos na reportagem do Felipe Esboril. A principal prova do atletismo brasileiro não é só famosa pela tradição, festa e confraternização que proporciona a cada dia 31 de dezembro. Serve também para incentivar atletas anônimos a praticarem exercícios físicos e melhorar a qualidade de vida. Acho que a primeira coisa é emagrecer, mas depois vem a qualidade de vida e tudo isso que a gente aprende no percorrer do caminho. Eu já fiz a minha primeira meia maratona este ano, estou me preparando para a maratona agora em janeiro. Então a São Silvestre ela é o meio do caminho, porque ela não é, ela tem uma distância considerável, não é para qualquer um. Foi assim com a professora de português Michele Reis, de 34 anos, que atingiu seus objetivos. Vai disputar a São Silvestre pela primeira vez. Venceu um problema de saúde antes de pegar gosto pela corrida. Para quem me conhece, eu fui uma criança assim que tinha bronquite, então eu não podia fazer atividade física. Então até meu irmão essa semana falou assim, nossa, você está correndo muito. É a primeira prova, eu sempre vejo pela televisão, acho muito bacana. A expectativa é grande porque eu vejo que é uma festa muito bacana, então eu tenho a impressão que vai ser bem legal. Eliminar peso também era uma das metas de Michele, que ao longo do tempo conseguiu atingir o objetivo. Michele Reis começou a praticar exercícios físicos há 5 anos. De lá para cá, sentiu na pele a diferença que isso faz no corpo. Só em 2015, 6 quilos foram embora. A diferença é gritante. Me sinto mais forte, me sinto mais motivada. Eu sou professora, então eu tenho mais condicionamento físico até para lidar com os meus alunos. Eu tenho mais energia para lidar com eles, então tanto que eu pratico antes de ir para a escola. Dá para perceber, as professoras da escola falam assim, você não foi para academia hoje, né? Quando eu chego mais... Agora, quando eu chego pilhada, é porque eu já treinei. Então, quer dizer que também ajuda a desestressar durante o dia? Com certeza, ainda mais a minha profissão que é muito estressante, né? Michele Reis é só mais uma personagem de superação e força de vontade, que irá participar da edição de número 91 da Corrida Internacional de São Silvestre, que terá cobertura total da TV Gazeta no próximo dia 31 de dezembro. Parabéns, né? É o que você falou antes, Celso. Eles chegam à disputa da corrida de São Silvestre sempre como favoritos. Os corredores africanos venceram a prova no masculino e no feminino nas últimas 4 edições. A última vez em que o Brasil esteve no lugar mais alto do pódio foi em 2010 com Marilson dos Santos. Em 2015, os atletas da África pretendem manter esse jejum. 2 etíopes, 5 quenianos. Dificilmente os vencedores da 91ª edição da São Silvestre não sairão deste grupo de atletas de elite vindos da África. O domínio do continente começou quando o queniano Simon Chemoio se tornou o primeiro africano a vencer a São Silvestre. De lá para cá, foram 17 vitórias no masculino e 14 no feminino em 23 edições da prova. O Quênia é disparado o país que mais vezes subiu ao lugar mais alto do pódio desde então. Entre homens e mulheres foram 25 vitórias ao todo. O curioso é que ano passado foi essa dupla aí que fez a festa. 2 etíopes venceram em 2014, Dawit Adamassu no masculino e Imer Ayalo no feminino. O resultado acabou com o reinado de Edwin Rotich, que havia vencido nos 2 anos anteriores.
Agora, em 2015, o queniano quer recuperar sua coroa, mas aponta um compatriota como o maior favorito à vitória. Stanley Biwott ganhou a maratona de Nova York em 2015 e vai disputar pela segunda vez a São Silvestre. Ele diz que este ano ele evoluiu para vencer grandes corridas e conseguiu ganhar a mais importante que ele conhece, que foi muito importante para ele. Sobre as chances de vencer a São Silvestre, Biwott é modesto. Diz apenas que está aqui para testar o corpo dele durante os 15 quilômetros da prova. É que, para o queniano, estar na São Silvestre faz parte de um projeto maior. Biwott veio para correr a São Silvestre. Diz saber que se trata de uma grande corrida, mas como as Olimpíadas do Rio de Janeiro estão chegando, a prova faz parte da preparação dele para os Jogos. Boas lembranças, no entanto, não faltam. De todas as vitórias de Biwott na maratona, a primeira foi justamente em São Paulo, em 2008. Quem sabe ele não repete a dose no dia 31. Chegou a hora de encerrar a nossa escalação de 2015 e falta apenas a posição de segundo atacante. Nosso premiado teve um ano brilhante, marcando muitos gols pela equipe do Santos. Você já sabe quem é, né? Segundo atacante, Ricardo Oliveira, Santos. Dudu, Palmeiras. Lucas Prato, Atlético Mineiro. Olha só, aos 35 anos de idade, ele provou que idade é sinônimo de maturidade, experiência e não um problema não, tá? Ganhou a confiança dos jogadores, comissão técnica, torcedores e imprensa. Foi figura fundamental na temporada do seu time e, inclusive, marcou um gol pela seleção nas eliminatórias contra a Venezuela. Ricardo Oliveira dos Santos, achegue-se! Olha que coisa legal, né? A dupla de atacantes. Vai, estou forçando um pouco, mas enfim, os dois homens gols, um bem novinho e o outro, o nosso querido Ricardo Oliveira. Tudo bem? Há tempo que a gente não se via, mas curtindo muito. Adorei ver você voltando, virando um grande protagonista. Parabéns, viu, Ricardo? Foi um ano bem legal para o Santos, para você. E foi muito bom vê-lo voltando em alto nível. Você imaginava que fosse tudo isso este ano para você, rapaz? Resultado de um trabalho coletivo, de um esforço, de uma dedicação profissional, abdicando de muitas coisas da carreira, da vida e focado no trabalho. Eu acho que o resultado de tudo isso está aí um ano muito excelente. Quanto a se eu esperava isso, é claro que não. A gente trabalha sempre desejando conquistar os objetivos que a gente pensa durante o ano, mas de fato foi um ano de muitas colheitas e eu fico muito feliz de ter produzido bastante, principalmente aqueles que estão em minha volta, aqueles que acreditaram em mim, e de um ano em que a gente está aqui hoje representando mais uma vez toda a família, todos os companheiros e representando o Santos nessa festa. Bacana! Vamos então, quem é a madrinha, padrinho do nosso Ricardo Oliveira? Mais um grande amigo, um amigo de infância, Ricardo, o Ernesto Luiz, o neto. Opa! Estou muito feliz, obrigado. Acho que é uma homenagem muito justa para um cara que cresceu comigo, que sempre também me ajudou na carreira, nos momentos de dificuldades. No momento de alegria sempre esteve comigo também, há que ressaltar. Não só nos momentos de dificuldade, mas nos momentos de alegria está aqui hoje. Eu acho que nada mais justo dele estar entregando esse prêmio também. Então faça isso. Agora o Neto é seu padrinho também no troféu Mesa Redonda. Legal. Bacana. Atacante importante do nosso futebol. Parabéns. Seleção brasileira mais uma vez. Ricardo Oliveira. Agora a gente vai de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tá chegando a hora do torcedor brasileiro matar um pouquinho da saudade de ver a bola rolando nos nossos gramados. No sábado tem a rodada de abertura e no domingo os meninos da Portuguesa vão estrear na competição. E a Lusa aposta em jogadores que já estiveram na equipe principal para tentar levar a copinha mais uma vez. Não
Longe da elite do futebol paulista e brasileiro, a Portuguesa viveu um ano dos mais complicados. Mas não para estes garotos. Bruno e Vinícius ganharam a chance de integrar o time profissional, atuando inclusive na disputa da Série C do Brasileirão. Foi um ano de muita experiência para mim, principalmente para mim, né, que eu joguei alguns jogos como titular. Eu tô levando essa Copa São Paulo muito a sério, porque além de eu poder mostrar meu trabalho pro técnico Estevam no profissional, poder passar uma espelhagem, eu sou um dos mais velhos do grupo, poder passar, ser um espelho pros meninos, para eles se espelharem não só em mim, mas em todos os garotos que estão aqui. Acho que o primeiro jogo, assim, eu senti um pouco de ansiedade, assim, mas acho que graças a Deus eu pude jogar o último jogo da Portuguesa na Série C, foi com 22 mil pessoas, né? Uhum. Acho que foi uma experiência inexplicável. Com 19 anos de idade, eles são os mais experientes do elenco que vai disputar a Copa São Paulo. Eles trocaram a folga de fim de ano pela chance de aparecer na vitrine da competição. A gente não veio só para jogar, para cumprir tabela, a gente veio para classificar e para levar o time longe. Acho que é a meta de todos os atletas da Portuguesa Sub-20, estamos com foco total. A gente não quer parar na primeira fase nem na segunda, a gente quer ir longe nessa fase, estamos batalhando para isso. A Portuguesa está no grupo 23 da Copinha e terá como adversários o Brasília, o Atibaia e a estreia será contra o Goiânia no próximo dia 3. Não, acho que não tem time fraco nessa Copa São Paulo, não tem time bobo. A gente está bem focado, a gente sabe que vai encontrar grandes dificuldades, principalmente contra o Atibaia, que é o dono da casa. Mas a gente está treinando forte, está trabalhando duro para isso e o resultado vai vir, com certeza. Eu acho que o nosso grupo está difícil, sim. Tem gente falando que o nosso grupo tá um dos mais fracos da Taça São Paulo, eu não acho. Tanto que o Brasília, eu acho que, se não me engano, foi campeão do Campeonato Brasiliense, acho. E o Goiânia foi vice. Então, isso prova que nosso grupo não está fácil. E hoje a garotada que vai representar o Palmeiras na Copa São Paulo foi apresentada à imprensa. Felipe Esboril foi à academia de futebol acompanhar os trabalhos dos garotos que buscam o título ainda inédito para o Palmeiras. Uma estrutura de fazer inveja a qualquer clube grande de São Paulo. E olha que ela só está disponível para os jogadores da categoria de base do Palmeiras. Em Guarulhos, este centro de treinamento é formado por 5 campos em tamanho oficial, um de society e um só para goleiros. Departamento de fisioterapia e médico com aparelhos de última geração e sala de musculação. Eles fazem de tudo para trazer nós o melhor possível dentro do campo, sem lesões. Um processo novo, iniciado em 2015, integra totalmente a base do Palmeiras com um elenco profissional. Tanto que os jovens talentos do Verdão frequentam sempre a academia de futebol, onde estão os jogadores do time principal. Eu acho que de quando eu estava na base e a oportunidade que eu tive no profissional de estar no dia a dia com grandes goleiros que tem que, como sempre teve no Palmeiras, acho que me traz tranquilidade e também me mostrou o tamanho do Palmeiras, a responsabilidade que a gente tem que ter e a honra que dá de vestir essa camisa. Um trabalho sério que vem rendendo bons frutos. Atletas como Gabriel Jesus, João Pedro, Matheus Salles e outros saíram do time sub-20. Só no grupo que vai disputar a próxima edição da Copa São Paulo, 7 jogadores foram relacionados ao menos uma vez para jogos do time de cima. Eu tenho 3 meses aqui no Palmeiras e fiquei muito feliz em ver essa integração com o profissional. Os atletas da base, não só o sub-20, mas as outras categorias, participando aqui 2, 3 vezes por semana, junto com a equipe profissional, os treinadores, os auxiliares, conhecendo por nome, e isso fica mais fácil e os deixam mais tranquilos também quando eles sobem e têm a oportunidade, não deixando eles ficarem nervosos e colocando o futebol deles em primeiro lugar. O Palmeiras ainda não conquistou o título do principal torneio de base do país. E nem por isso a pressão sobre os atletas do Verdinho aumenta. A gente tenta minimizar isso, deixar os atletas tranquilos em relação a essa situação de não ter ganhado ainda a Taça São Paulo.
mas temos aí um grupo bem qualificado, a parte de psicologia nos ajuda também aqui do clube, e isso faz com que eles estejam tranquilos para se preparar bem e estar pronto aí para, quem sabe, entrar para a história. O Palmeiras estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior neste domingo, dia 3 de janeiro, contra o Sampaio Corrêa do Maranhão, em São José dos Campos. Possui também nesta primeira fase a de grupos, o Estanciano do Sergipe e também o São José dos Campos Futebol Clube. Nessa semana nós falávamos aqui da oportunidade que os clubes, né, de um modo geral, do futebol brasileiro e, por que não, até do mundo, mas principalmente o nosso caso aqui quando se trata de CBF, de escândalos no futebol, de realmente se posicionarem, entenderem que eles é que realmente fazem o espetáculo e se valorizarem. Isso não tem acontecido, claro, nesse episódio da CBF e dos políticos do nosso país. Agora, o desleixo é tamanho dos nossos dirigentes, que a maior prova é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje, o que está acontecendo? Os craques, eles saem, as revelações, melhor dizendo, saem muito precocemente do país para a Europa, não é? Em função, jogadores com 19 anos hoje já atuam nas equipes profissionais, em função dessa saída rápida, né? Pelo poder de finança que nós temos, o mercado exterior, os chineses estão mandando, por exemplo, aqui. Então, a Copa São Paulo, que já teve a nata do futebol brasileiro, poderia ser muito valorizada pelos clubes, porque é da categoria de base que pode surgir os principais reforços para a temporada. Então os clubes deveriam se unir, cobrar a Federação Paulista, que é organizadora desse evento, e não tenho nada contra a equipe que vem de Manaus, a equipe que vem do Acre, não. Eu tenho dito aqui todo ano. A Copa São Paulo poderia ser disputada durante todo o ano na nossa temporada, né, fazendo uma seletiva de cada estado, região norte, região centro-oeste, né, região sul, e aí você chega no final do ano com o que temos de melhor no país. Porque o Adriano Dove falou, a Portuguesa participa do grupo número 23. São tantos jogadores e com certeza a gente perde alguns talentos por aí. A gente não pode ficar atento. Então, o bom mesmo era quando a Copa São Paulo era disputada apenas na cidade de São Paulo, né? Menos o número inferior de equipes, porque a gente podia observar o jogador 2, 3, 4 partidas, e para não ficar aqui a noite inteira, Casagrande, Falcão, né? Me ajuda aí, Celso, quem mais passou aí pela Copa São Paulo de Futebol Júnior aí? Caio, Denner, enfim, uma infinidade de jogadores. Paulo Nunes, Marcelinho, Djalminha, Vampeta, Dida, só para lembrar alguns que eu fiz. E hoje não é assim. Por quê? Em função desse modelo que está falido. E os clubes que dependem muito das categorias de base, você vê, o Palmeiras tem um trabalho legal lá, uma boa estrutura, mas não cobra. Esse era um evento para os treinadores dos principais clubes estarem observando. Não é isso que acontece e a gente só tem que lamentar. A cada ano a gente critica a Copa São Paulo, que é a Copa dos Empresários, é uma Copa inchada de clubes e clubes que nem qualidade técnica têm de disputarem a competição. É lamentável. O Edu Gaspar, que é dirigente do Gaspar, enfim. Também foi revelado na Copa São Paulo, campeão pelo Corinthians. E depois de contratar 7 reforços, o Palmeiras acerta os detalhes para a permanência ou não dos jogadores que fizeram parte do elenco em 2015. Um que deve deixar o Verdão é o atacante Mouche. No início do ano, antes mesmo das competições oficiais começarem, ele sofreu uma grave lesão no joelho e ficou quase a temporada toda afastado. Com as poucas chances recebidas por Marcelo Oliveira, ele já demonstrou vontade de deixar o clube e deve ser emprestado por 1 ano para o Atlas do México. Negócio que pode ser concretizado nos próximos dias. Já em relação ao zagueiro Jackson e também ao atacante Rafa Marques, o Verdão quer a permanência deles para 2016. Os dois têm contrato de empréstimo até o fim desse ano. No caso do atacante, o Palmeiras aguarda a resposta do clube chinês que detém os direitos federativos dele. Já no caso do Jackson, o Palmeiras teria que desembolsar 2,5 milhões de reais para contratá-lo em definitivo junto ao Internacional. O Verdão tenta negociar esse valor e conta com a vontade dele de permanecer no clube para o acerto sair. Engraçado, né? Porque estava pensando aqui, por 2,5 milhões é pouco dinheiro, então não é nada caro. Mas você volta do mesmo Palmeiras 93, nossa, o Estardalhaço quando contratou o Luiz Henrique por 1 milhão na época. 1 milhão era um dinheirão. E hoje você fala que pagar 2,5 milhões para o Internacional é dinheiro de cachaça no futebol.
Eu entendo que o Rafael Marques é um jogador muito importante para o Palmeiras, tem sido assim, foi assim na temporada e tem sido por onde passa. Ele sempre chega muito questionado. Né? O Rafael Marques, porque normalmente o Oswaldo de Oliveira para os clubes que vai leva o Rafael Marques. E aí muita gente, esse jogador aí só joga com o Oswaldo. E aí toda vez o Rafael chega questionado e faz um bom papel. Foi assim no Palmeiras. Fez gols importantes, foi um jogador decisivo e o Palmeiras tem que fazer um esforço sim para manter ele no elenco, acertar aí o empréstimo dele ou a compra com os chineses. Já o Jackson, com a chegada do Dracena, ele perdeu um pouquinho de espaço, né? E aí o Palmeiras dificilmente vai pagar esse valor, mesmo que não seja uma quantia exorbitante em relação ao mercado hoje. 2 milhões pelo Jackson, o Palmeiras não está disposto a pagar, não. Se baixar um pouquinho essa pedida do Internacional, aí pode dar negócio. Mas o Rafael Marques, para mim, no meu entendimento, quando você pensa em Copa Libertadores, pela realidade que nós temos hoje no futebol, né, os principais talentos deixando o país, o Rafael Marques é um jogador extremamente importante ao Palmeiras. E o destaque de hoje no site gazetesportiva.com é a resposta do zagueiro Gil do Corinthians às especulações de que ele teria recebido uma proposta do futebol italiano. Através da conta dele no Facebook, Gil disse que não recebeu nenhuma proposta para deixar o timão e não participou de negociação alguma, reforçando que as últimas notícias divulgadas não são verdadeiras. Segundo o zagueiro, apenas ele e o empresário Carlos Leite estão autorizados a falar sobre possíveis negociações. A notícia divulgada no início dessa semana era de que um clube italiano teria feito uma proposta ao zagueiro que supostamente quis receber o dobro do salário que recebe hoje para aceitar deixar o Corinthians. Depois da saída do Jadson para o futebol chinês, o Corinthians procura um substituto para o setor criativo e a resposta pode estar no elenco de um rival. O meia atacante Marquinhos Gabriel, um dos destaques do Santos na temporada 2015, pode ter o timão como novo destino. Depois de não conseguir um acordo com o Al Nassr da Arábia Saudita para pagar 4 milhões de dólares exigidos, o Peixe não irá aumentar a proposta e tem poucas esperanças de mantê-lo na equipe. Em entrevista à ESPN Brasil, o presidente Modesto Roma Júnior acredita que o Corinthians não tenha sido antiético e não tenha atravessado a negociação santista com os árabes. Com o caminho livre, os corintianos entraram em cena para tentar comprar parte dos direitos do jogador de 25 anos. O Corinthians tentará reduzir o valor exigido pelos árabes e dividi-lo em parcelas. Por outro lado, a chance de perder Elias é real. Ontem, em entrevista à Rádio Transamérica, o diretor adjunto de futebol Eduardo Ferreira revelou que o presidente do Corinthians já recebeu do empresário do Elias a notícia de que uma grande proposta do eBay China Fortune será feita pelo jogador. O próprio Elias, naquela entrevista, se me falha a memória, foi no Jogo das Estrelas? Foi no final de semana. Disse que ia sentar para conversar. Ele deu a entender de que realmente a proposta é fantástica e que ele não vai ficar. É muito dinheiro, a gente tem que conversar sobre isso, 1,5 milhão, 2 milhões de reais por mês. É um absurdo. Agora, sabe, o Corinthians já perde 2 jogadores importantíssimos no meio-campo. O Jadson, vice-artilheiro do time, um dos artilheiros do campeonato, e o Elias, terceiro artilheiro, que só fica atrás do Jadson e do Wagner Love. Então, para o Tite, vai ser muito complicado remontar esse time. Alguém vai falar, são só 2 jogadores, mas eu me lembro muito bem que em 2009, o Corinthians perdeu com o Mano Menezes o André Santos, o Douglas e o Christian. Foi o suficiente para, desestabilizar tudo. Então, para o Jadson, o Corinthians está tentando o Marquinhos Gabriel, que eu confesso, eu acho um bom nome. Não acho ainda tão bom quanto o Jadson, mas é um bom nome. E talvez no mercado disponível, no mercado brasileiro, seja a melhor opção. A melhor seria o Lucas Lima, que não vai deixar o Santos. Óbvio, isso é claro. E para o Elias, talvez no elenco o Tite até possa... Tem o Christian, tem o Marcel, Bruno Henrique, o próprio Bruno Henrique... Rodriguinho que já jogou nessa função, enfim. Mas enfim, mas ainda o Elias é jogador de seleção. Óbvio. Eu estou mudando um pouquinho o meu conceito, Celso. E a cada ano que passa, os treinadores têm que se superarem nesse sentido de montagem de elencos, né?
Quem diria que o Corinthians terminaria o ano, não como começou, porque começou muito bem, depois da eliminação da Libertadores veio, entre aspas, ali um desmanche, perdeu peças importantes, perdeu a sua referência que era o Guerreiro, e o Corinthians foi remontado pelo técnico Tite. O técnico brasileiro hoje tem que estar acostumado a essa situação que é imposta pelo mercado financeiro do futebol. Né? O mercado financeiro é assim, o jogador se destaca e qualquer um, até os chineses, com todo respeito, estão chegando aqui levando os nossos atletas. Então, a cada ano, o técnico tem que estar preparado para esse tipo de situação. Então, não significa que o Corinthians perdendo Elias, perdendo o Jadson, que perca outro jogador, vai ficar numa situação complicadíssima. É difícil para o treinador remontar? Mas cabe a ele, e ele é muito bem remunerado, quando eu digo ele, não o Tite, o treinador dos grandes clubes hoje, de um modo geral, são muito bem remunerados, cabe a esses técnicos a função de remontarem essas equipes. Mas que é difícil. Só para pegar, só para concluir rapidinho. Não é simples, mas... O Marcelo Oliveira, o Cruzeiro segurou o Everton, segurou o Ricardo Goulart, o Lucas, tal, muito bem. O ideal seria esse. Agora, quando perdeu os 3 jogadores, aí o Cruzeiro, ele estava lá sambando para remontar o time. Não aguentou, mandaram embora, mesmo ganhando 2 campeonatos brasileiros. Não é que é uma situação simples, mas o técnico brasileiro tem que se acostumar, essa é a nossa realidade. Infelizmente, não estou defendendo que esse é o modelo correto de gestão, esse é o modelo que a realidade impõe. Então não adianta ficar chorando, não. O Jadson, quando começou a temporada, ele era reserva do Lodeiro. E terminou como? Terminou como um dos principais jogadores do país. Então é vida que segue, né? E no São Paulo, com a chegada do técnico Edgardo Balsa, os reforços para o tricolor devem chegar do mercado sul-americano. Um dos principais alvos é o volante Nestor Ortigosa, do São Lourenço, ex-time do treinador. Ortigosa já demonstrou vontade de jogar no São Paulo, embora garanta que ainda não tenha sido procurado pelo clube brasileiro. Por outro lado, a LDU do Equador, que também tinha interesse na contratação dele, disse que procurou o volante, mas que o agente dele recusou ouvir qualquer proposta porque o atleta já estaria acertado com o São Paulo. Outro que é sonho da torcida e já recebeu o aval do técnico é o zagueiro Diego Lugano, mas para ele voltar a vestir a camisa tricolor é necessário que o São Paulo faça uma proposta salarial maior do que ele recebe hoje no Cerro Porteño do Paraguai. Existe uma cláusula no contrato do zagueiro que prevê que ele pode rescindir com o Cerro caso uma oferta de salário maior de outro clube surja. A equipe paraguaia teria que igualar a proposta para mantê-lo no elenco. Lugano recebe cerca de R$270 mil no Cerro Porteño. Mas parece que o São Paulo não está disposto a pagar isso. Mas isso aí é só você falar, não, a proposta é maior. Isso aí não tem, vamos parar com essa cascata aí, né? Esse contrato foi muito mal amarrado, né? Um cara faz uma proposta para receber mais. Aí na hora, se o Lugano quiser, ele falar, tá bom, São Paulo vai me pagar mais. O que vale é a hora que pinga na conta, amigo. Parou. Pim! O Gazeta Esportiva de hoje termina por aqui. A gente volta amanhã, sim, 6 horas da tarde. Jornal, tô vendo certeza. O nosso querido Gamberini daqui, você estará lá também, né? Estarei lá também, ao lado dele e da Estela Gontijo. Então até já. Tchau, gente. Amanhã tem mais, tchau. Ai.